Prosseguindo o estudo de história da igreja, vamos agora ao item 48 do nosso material didático, na página 83. Vamos agora ao ano 1536 da era cristã. Bom, 19 anos após o início da reforma de Lutero, ok? E agora vai se destacar esse homem, o William Tyndale, exatamente com o projeto de aumentar a distribuição de Bíblia entre o povo, tá bom? Já que a Igreja Católica, nos países católicos, era proibido. Os países protestantes, nesse ponto, eles ajudaram muito a população, porque eles, pelo menos, eles apoiaram a distribuição de Bíblia, né? Eles apoiaram a distribuição de Bíblia, ok? Mas nem todos também. Os protestantes da Inglaterra, esses anglicanos, eles vão continuar criando dificuldades para a distribuição de Bíblia, pelo menos por um tempo. Depois eles vão se tornar até tradutores da Bíblia, né? Então, em 1536, William Tyndale, ele publicou o Novo Testamento em inglês, traduzido diretamente do grego. Havia uma ordem especial desde os dias do anabatista Wycliffe para que fosse condenado à morte qualquer que fizesse uma tradução para o inglês. Perseguido pela Igreja Católica, foi estrangulado em 1536. Olha só, irmãos, o homem vai acabar sendo estrangulado por ele fazer traduções da Bíblia, né? E onde ele andar pela Europa, se tivesse passasse por um país protestante, ele era um homem procurado, né? Bom, eu citei um trecho aí do historiador que nos diz: em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha para dar continuidade ao seu trabalho, em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. Em 1524, ela ainda dominava a Inglaterra. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Irmão, isso aqui é considero-se inacreditável, né? Considero inacreditável. Como que alguém ainda pode argumentar que a Igreja Católica seja uma igreja cristã? Como você pode matar toda uma família porque uma criança recitou a oração do Pai Nosso? Então, qual era a finalidade da Igreja Católica? Era tirar a Bíblia da mão do povo e que o povo ficasse só com aquele ritual lá que eles faziam, de batismo, de morte e de casamento, e às vezes do pedido de perdão, só isso, mas estudar a Bíblia zero. Isso não tem justificativa. Eu vejo historiadores católicos tentando justificar, mas isso não tem justificativa, né? Não existe chance da verdadeira Igreja de Jesus fazer isso. Então, essa não é a verdadeira Igreja de Jesus. Essa é a questão que vocês têm que entender no estudo da história da Igreja para saber o seguinte: nós não saímos da Igreja Católica. Se nós saíssemos da Igreja Católica, nós teríamos saído de uma igreja que praticou o culto aos mortos por mais de 1000 anos. Desde Constantino que ela pratica o culto aos mortos. E se nós tivéssemos saído dela, o natural era nós voltarmos para ela. Mas isso não pode acontecer, porque isso não é cristianismo. Como é que você mata uma família porque uma criança recitou o Pai Nosso em inglês? O historiador prossegue. Na Alemanha, ele se estabeleceu na cidade de Hamburgo e provavelmente conheceu a Martinho Lutero, pois eram contemporâneos. Ambos traduziram o Novo Testamento baseado no manuscrito grego, compilado por Erasmo em 1516. Lembre-se, Erasmo de Roterdã era o professor de todos esses protestantes. Ele era o grande crânio desse período, era considerado filósofo, e o maior filósofo do renascentismo, Erasmo de Roterdã. E ele era o mestre de todos eles, né? Então foi Erasmo de Roterdã que compilou o texto grego, ok?
e ele então traduziu direto desse texto grego. E prossegue. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas pela proteção de Thomas Crowell, um vice-regente do rei Henrique VIII, e contrabandeadas através de comerciantes para a Inglaterra entre os anos de 1525 a 1530. A intimidação começa, diz o historiador. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vinda da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo, ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém não viveu bastante a ponto de terminá-la. Ele traduziu o Pentateuco, o livro de Jonas e alguns livros históricos. Em maio de 1535, Tyndale foi preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de 1 ano. Durante este tempo, um de seus companheiros, Malles Coverdale, concluiu a tradução do Velho Testamento baseado na tradução de seu companheiro. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as Escrituras na mão do povo inglês. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e logo após queimado na estaca em público. Porém, suas últimas palavras antes de morrer foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Okay? Para que ele não permitisse mais que essas coisas acontecessem, né? E a Inglaterra, que era um país que ela mostrou uma certa resistência às ordens do Papa em outros períodos. Lembre-se que eu falei para vocês, cerca de 300 anos antes, nós tivemos a história de um anabatista, John Wycliffe, que o Papa queria queimar ele vivo, e na época a Inglaterra não entregou. John Wycliffe continuou como professor, pregando lá, e 100 anos depois da morte de Wycliffe, aí estava um rei lá católico, o Papa falou: manda os ossos desse anabatista Wycliffe para eu queimar. Tá bom? Então, a Inglaterra tinha período de resistência, período da Guerra dos 100 anos, a Igreja Católica não tinha como perseguir direito, porque a Guerra dos 100 anos foi uma guerra entre a Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico, dirigido, né, pelos franceses, no caso. E a Inglaterra, então, ela ficou com uma certa aversão à Igreja Católica, né? Porque era um imperador eleito pelo Papa, ok? Então a Inglaterra tinha uma certa, vamos dizer assim, não dá para dizer tranquilidade, mas não era tão radical quanto outros países, ok? Da Europa. E tanto que o Wycliffe já tinha feito traduções. Então agora ele pega William Tyndale, quando ele faz essas traduções, ele acaba sendo morto, capturado pelos católicos e morto.